Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Damos as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco para participar da nossa oração matinal. E comecemos então com a oração que é clássica e comum a todo cristão ortodoxo. Oração à Santíssima Trindade. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, Tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e doador da vida, vinde e habita em nós, purifica-nos as impurezas e por tua bondade salva as nossas almas. Santo Deus, Santo Onipotente, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Onipotente, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Onipotente, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Mestre soberano, apaga as nossas transgressões. Tu que és santo, volta teu olhar para nós e cura as nossas enfermidades pela glória do teu nome. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso suprasubstancial nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Tendo despertado do sono, eu te agradeço, Santíssima Trindade, porque não tiraste comigo, pecador e preguiçoso. Antes, demonstrando teu usual amor para com todos os homens, despertaste-me da minha lascividade e me puseste de pé a fim de que entoaste um hino matinal. Santo, Santo, Santo é o teu nome, ó Senhor, toda a terra está cheia da tua glória. Amém. Muito bem. Hoje, que é a 15ª segunda-feira depois de Pentecostes, 15 de dezembro no calendário civil e 15 de setembro no calendário civil e 2 de setembro em nosso calendário eclesiástico, nós comemoramos os santos mártires Mamas de Cesaré na Capadócia e seus pais, mártires Teodotos e Rufina. Também comemoramos o venerável João Jejuador, patriarca de Constantinopla, e o venerável Antônio e Teodósios da caverna de Kiev. Estes são os santos comemorados. Em nosso lecionário, trazemos a vida resumida de São Mamás. Mamás nasceu de pais cristãos no ano 260 depois de Cristo. Seus pais, Teodoro e Rufina, estavam na prisão quando de seu nascimento, e na prisão morreram em oração quando Mamás ainda era pequeno. O santo, tendo ficado órfão ainda muito cedo, foi adotado por uma mulher cristã de nome Amia, que lhe proporcionou uma boa educação e amor maternal. Aos 15 anos, ainda um adolescente, Mamás, discutindo com os idólatras, declarou publicamente a sua fé em Cristo, sendo por isso cruelmente espancado. Depois de sofrer espancamento, uma pedra foi atada ao seu pescoço e ele foi jogado no mar. Mas, por intervenção divina, Mamás foi salvo. Novamente foi apanhado e jogado ao fogo, e depois às feras famintas, e de todas estas torturas foi milagrosamente preservado vivo. São Mamás morreu mais tarde, tendo seu abdômen sido traspassado por um tridente. A vida deste mártir recorda-nos as palavras evangélicas. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Os textos de hoje da epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos de 11 a 16, e nos traz a narrativa de São Paulo, recordando a sua vocação, a sua ida a Jerusalém, a apresentação do evangelho que ele pregava perante as colunas, Pedro, Tiago e João da igreja, a exposição que ele faz do seu evangelho a fim de receber o aval ou não, e recebendo o aval recebe a deixa da fraternidade
e também trata de uma polêmica com o apóstolo Pedro, que tem como pano de fundo a relação ou o status dos gentios na igreja e então a graça de Deus revelada aos gentios. No Evangelho, na leitura evangélica de hoje, nós temos o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versos 24 a 34, que é a narrativa da mulher hemorrágica que no meio da multidão se aproxima secretamente de Cristo em anonimato e o tocam para receber a cura, e recebendo a cura é surpreendida não somente ela, como todos os outros que estão ao redor da fala que Cristo lhe dirige, e é este o objeto do nosso comentário hoje. Então, assim escrevemos em nosso lecionário. A lei estigmatizava a mulher na qual houvesse fluxo de sangue desordenado, classificando-a como imunda. Era o Levítico, a legislação de Israel, que então classificava a hemorragia numa mulher, período menstrual e qualquer hemorragia como sendo imundície. E condenava também a imundície todo objeto que fosse tocado por ela. A cama onde ela deitava, a cadeira onde sentava, qualquer objeto que uma mulher possuidora de hemorragia tocasse, seria também considerado imundo. Mas não somente os objetos, como também qualquer pessoa que ela tocasse, essa pessoa também seria considerada imunda. Assim, uma mulher que padecia de um mal hemorrágico sofria quase que o mesmo ostracismo dos leprosos, que também eram condenados à exclusão social. A diferença entre um e o outro é que a hemorrágica podia disfarçar temporariamente o seu mal. Devido às vestes, ela escondia que estava sofrendo de um fluxo de hemorragia. A mulher em questão, aqui no Evangelho, se aproveitou da multidão para se acobertar e tocar em Cristo sem que este pudesse notar. Era o plano dela, era a estratégia dela. Como tinha muita gente comprimindo, Cristo ela chegaria e tocaria nele sem que fosse percebida. Naturalmente, muita gente tocando, como é que ele iria descortinar, descobrir que tinha uma mulher hemorrágica ali? Mas Jesus a surpreende. Isto é muito comum em Cristo, sempre nos surpreende. Quando pensamos que ele está muito atarefado e que o olhar e que ele está distante e que tem outras e outras coisas mais importantes diante de nós, surpreendentemente ele se dirige a nós, em nossa necessidade. E o que ele faz com esta mulher? Ele pergunta: quem me tocou? Distinguindo o seu toque do aperto que sofria da multidão. Ele percebeu, entre muitos que o tocavam, que ali tinha um toque diferente. Quando aquilo que era imundo, no caso a mulher hemorrágica, aquela que era considerada imunda, tocara o santo não se tornaria imundo, como prescrevia a lei. Antes o santo purificou o que é imundo. No entanto, muitos corpos pecadores tocavam e até comprimiam o corpo do santo, mas nenhum desses atraiu para si a virtude do santo. É exatamente isto. Muita gente tocava em Cristo, mas ninguém chamou, não o toque de ninguém chamou a atenção dele, mas aquele toque chamara a sua atenção. Só o desta mulher, que pela lei era mais indigna do que os demais, alcançou tal graça. O que tinha este toque de distinto dos demais? Se o corpo santo comunicara a virtude à mulher imunda, é porque o toque da imunda comunicava ao santo a fé que habitava naquele corpo imundo, ou considerado imundo. Então, nem o santo era algo comum, ele era incomum, mas o toque daquela mulher também foi incomum. Por isso que ele se distingue a ela. E isto é a fé. A fé é o único instrumento que atrai a graça.
Isto São Paulo escreveu na carta aos Efésios, dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a fé é quem atrai a graça para nós. Esta fé que se apresenta quando todos os pilares da existência desmoronam. A mulher gastara todo o seu dinheiro com seu tratamento, sem obter resultados. Sua dignidade e honra estavam dilaceradas pelo estigma social que a doença provocara. O tempo da enfermidade, 12 anos, lhe torturaram o suficiente para destruir todas as certezas ilusórias de sua vida. Algo no seu íntimo a fazia intuir que aquele homem da Galileia era depositário da graça que ela necessitava. Muitas vezes assim Deus faz conosco. Existem situações como um vendaval na nossa vida, como um furacão, que passa e destrói todas as nossas bases de certezas e segurança. Todas as nossas seguridades desaparecem, são levadas como no vento. E aí as ilusões vão embora também. Então o que é que ficou? A mulher recebeu uma graça, e é isso que Deus faz. No meio da turbilhão sempre existe uma graça. Aliás, São Paulo diz assim: ninguém é tentado ou provado além das forças, das suas forças. Não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não pudesse suportar, porque ninguém é tentado além das suas forças. Deus não dá nenhuma provação que vá além da nossa capacidade de suportar. Ele diz: antes, juntamente com a provação ou tentação, ele dará também o escape. Existe sempre uma graça no meio da desgraça ou daquilo que chamamos desgraça. Todo mal traz a semente de um bem. E naquela desgraça da mulher, no seu infortúnio, houve uma graça, uma intuição, uma dimensão mística que lhe fala à consciência e lhe diz: este é o caminho. E ela se dirige então ao homem de Nazaré, profundamente convicta de que aquele era o caminho para a sua redenção. Mas existem sempre obstáculos da racionalização e daquilo que nós estamos enxergando, que está imediatamente posto diante dos nossos olhos. Este homem era um rabi, um homem santo. E por que, o que tem a ver o homem santo? Por que trazer essa imagem? É porque, sendo um rabi, o padrão dos rabis que deviam guardar a lei, então certamente este homem a condenaria, visto que esta era a sentença da lei. Por isso a estratégia de se dissimular por entre a multidão. Ela queria chegar lá, porque ele disse: olha, a lei diz que eu devo estar afastada, imunda, sou impura, não devo tocar nada, e ele vai me dar um carão, ele vai me repreender, vai me execrar publicamente. Então ela vai sorrateiramente, de forma disfarçada, em meio à multidão, tocá-lo. Sua estratégia dera certo. Ela estava curada. Uma alegria lhe toma o ser. Mas parece que a sua alegria tem duração curta. Porque o rabi interrompe a sua caminhada e pergunta: quem me tocou? Olhando para a mulher. Eu posso imaginar como é que ela gelou, empalideceu, ficou lívida, o sangue desapareceu. Pronto. Ela estava descoberta. Na sua cabeça seria humilhada e condenada. A cena do Éden parece que iria se repetir. Eva teria que sair de trás da árvore e se apresentar nua perante o seu Criador e também juiz. O que iria surpreender a mulher é que no roteiro do drama do Éden, o ato agora em cena não era mais o da sentença de Eva. A mulher estava diante do seu Criador, é aquela mulher hemorrágica, ela é identificada, ela é descoberta, ela está agora perante todos e perante o seu Criador.
Mas a cena não é mais a da sentença. Que ato agora entra em cena deste drama? Quem aparece no palco do mundo é o descendente nascido da semente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, e por esta ele seria também ferido. Podemos aqui fazer uma parte para que reflitamos na graça que habitou na mãe de Deus. Quando o Verbo foi gerado em seu ventre para receber dela a sua carne, ele teve seu ser tocado pelos genes impuros de Eva, porque Eva recebeu a natureza de Adão, que habitava na Virgem Maria, aliás, porque a Virgem Maria recebeu a natureza de Adão. E assim como a mulher hemorrágica não pudera contaminar o santo, antes recebendo dele a purificação da sua doença, assim também a Santa Virgem teve todo o seu corpo purificado por aquele que tudo planifica. Ou seja, ela não poderia transmitir o pecado de Adão para ele, mas ele comunicou para ela a sua santidade. Então, voltando à cena lá da mulher, diz: desprovida dos seus disfarces, tiradas as máscaras do anonimato, desfeita a estratégia da dissimulação, a mulher se apresenta perante o Santo de Deus. Ela está prostrada perante o Santo e direciona o olhar do medo para o chão, aquele olhar cabisbaixo. Porém, os seus ouvidos não demoraram a ouvir palavras de ternura, como sempre Cristo nos surpreende. Então ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Você e eu, queridos participantes do lecionário, devemos nos apresentar diante de Deus com esta humildade, com esta postura desta mulher, com a fé que a impulsionou. E se assim o fizermos, Deus sempre nos surpreenderá com a sua palavra, porque ele nos deu um instrumento, a fé, que é capaz de remover montanhas. Certamente ouviremos dele esta frase: vai em paz, a tua fé te salvou. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Tenham todos um bom dia. Que Deus os proteja, os guarde, os conduza em todos os momentos, orientando os pensamentos, as ações, as reações, preservando o coração, dando vigilância para saber discernir o mal e forças para praticar o bem. Bom dia.